E se eu te dissesse que uma ideia criada por pesquisadores brasileiros mudou a visão do mundo inteiro sobre a alimentação, além de contribuir muito para as pesquisas e ciência da nutrição no Brasil nas últimas décadas? E essa ideia nasceu de uma pergunta aparentemente simples. Será que o problema da alimentação atual está apenas nos nutrientes ou existe alguma coisa importante acontecendo durante o processamento industrial dos alimentos? Foi dessa pergunta que surgiu a classificação nova, adotada como um dos principais pilares para a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira e colocou o Brasil no centro de uma discussão mundial importante sobre alimentação e saúde. Mas o que exatamente é um ultraprocessado? Eles realmente fazem mal? E por que o Brasil virou uma das referências globais nesse assunto? Eu sou a Bruna. E eu sou a Carol, e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Durante muito tempo, a nutrição olhou quase que exclusivamente para nutrientes. As recomendações eram baseadas em torno de gordura, colesterol, açúcar, sódio, calorias, vitaminas e minerais. E isso de fato faz sentido, porque afinal os nutrientes são os componentes que vão interagir com a nossa fisiologia. Mas tinha um problema. Essa abordagem, ela não analisava a alimentação e o alimento como um todo. Foi nesse contexto que o epidemiologista brasileiro Carlos Monteiro propôs uma mudança de perspectiva. Ao invés de só se questionar o que tem dentro desses alimentos, ele passou a perguntar o que foi feito com esses alimentos. A hipótese era que o grau e a finalidade do processamento industrial fossem fatores importantes para ajudar a explicar o padrão de adoecimento na população. E foi dessa ideia que surgiu a classificação nova. Poucos anos depois, essa classificação acabou sendo incorporada à segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014. Foi a primeira vez que um país organizou as suas recomendações alimentares, tendo como eixo central o processamento dos alimentos. E isso teve um impacto gigantesco. O nosso guia alimentar ele passou a ser estudado e citado internacionalmente, influenciando discussões em diversos países. Antes de a gente começar a falar sobre ultraprocessados, é importante a gente esclarecer uma confusão bem comum. Processamento não é sinônimo de problema. Na verdade, praticamente tudo que a gente come passa por algum tipo de processamento. O arroz foi descascado, o leite foi pasteurizado, o queijo foi fermentado, o azeite extraído das azeitonas e o café foi torrado, por exemplo. A gente processa alimentos há milhares de anos. Secagem, moagem, conservação, cozimento são técnicas ancestrais. E sem elas, seria muito mais difícil a gente garantir uma segurança alimentar e disponibilidade de alimentos. Por isso, a pergunta correta não é se esse alimento é processado, mas sim que tipo de processamento ele sofreu. E foi justamente para responder essa pergunta que surgiu a classificação nova. A classificação nova divide os alimentos em 4 grupos. O primeiro grupo é de alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos in natura são aqueles alimentos que são extraídos diretamente das plantas ou animais, cujo consumo pode ser feito sem que eles tenham sofrido nenhum tipo de alteração direto quando saem da natureza. Já os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas. Alguns exemplos desses grupos a gente pode citar como as frutas, as verduras, os legumes, o arroz e o feijão, os ovos e as carnes frescas. O segundo grupo é o grupo dos ingredientes culinários, sendo eles o óleo, a gordura, o sal e o açúcar. Esses produtos são extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e servem para temperar e cozinhar os alimentos. O terceiro grupo inclui os alimentos processados, que são aqueles fabricados com adição de sal ou açúcar a alimentos in natura ou minimamente processados, como os queijos, os pães, os alimentos em conserva, as frutas em calda, o atum enlatado e o extrato de tomate, por exemplo. E aí a gente chega no quarto grupo, que são os ultraprocessados, que são formulações industriais compostas por ingredientes extraídos de alimentos ou fabricados dentro de laboratórios para que a gente possa alterar sabor, aroma, aparência e durabilidade. E alguns exemplos clássicos que a gente tem são o refrigerante, os salgadinhos, os biscoitos recheados, os embutidos, algumas refeições prontas congeladas e também algumas barrinhas de cereal.
A lógica da classificação é simples. Um mesmo alimento pode ter diferentes níveis de processamento. Por exemplo, um pêssego é considerado um alimento in natura, já um pêssego em conserva, um alimento processado. Mas um suco em pó de pêssego já é um ultraprocessado. Quanto mais distante um alimento está da sua forma original e mais ele precisa de processos industriais complexos, maior a probabilidade de ele ser classificado como um alimento ultraprocessado. Nos últimos anos, a quantidade de estudos sobre alimentos ultraprocessados cresceu exponencialmente. Hoje, a gente tem centenas de pesquisas avaliando esse tema. A gente tem, por exemplo, uma revisão guarda-chuva que foi publicada em 2024, que analisou 45 meta-análises e que envolveu aproximadamente 10 milhões de participantes. Os autores encontraram uma associação entre um maior consumo de ultraprocessados com diversos desfechos adversos à saúde, como diabetes tipo 2, mortalidade por todas as causas, doença cardiovascular, mortalidade por doença cardiovascular, depressão e ansiedade. Uma grande série publicada no The Lancet em 2025 reforçou esse padrão em estudos prospectivos. Em geral, um maior consumo de alimentos ultraprocessados se associa a piores desfechos clínicos. Só que com o avanço das análises, os autores perceberam que diferentes tipos de ultraprocessados se comportam de formas diferentes também. As associações mais consistentes com risco cardiovascular foram observadas nas bebidas açucaradas e nas carnes processadas, enquanto que produtos como os pães integrais industrializados ou cereais integrais apresentaram essas associações de forma neutra ou inversa. Isso sugere que tratar todos os ultraprocessados como equivalentes simplifica demais um cenário que é complexo. E talvez a pergunta mais útil não seja quanto de ultraprocessado que se consome, mas sim quais tipos, em qual contexto e substituindo quais alimentos. E o whey protein é um bom exemplo. Por mais que ele seja o queridinho do momento, ele continua sendo um alimento ultraprocessado, tendo em vista que a sua formulação, a sua matéria-prima passa por extensas etapas industriais e que na maioria das versões ele acaba recebendo diversos aditivos, como corantes, aromatizantes e adoçantes. E a gente sabe que para uma pessoa saudável que consegue atingir as suas necessidades proteicas via alimentação, ele pode nem ser necessário. Mas para idosos, atletas ou pessoas com dificuldade de atingir essa necessidade proteica, ele pode sim ser uma ferramenta extremamente útil. Ou seja, não necessariamente todo ultraprocessado é um vilão. E dentro dessa categoria, a gente tem vários alimentos, desde salsicha, salgadinho e refrigerante, até um whey protein, por exemplo. Mas isso não significa que eles tenham o mesmo impacto sobre a saúde. Por isso, a ciência continua investigando quais características desses alimentos realmente explicam as associações encontradas. E essa resposta pode não ser exatamente a mesma para todos os tipos de ultraprocessados. Independentemente das discussões em andamento, existe uma mensagem bastante consistente. Uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados está associada a melhores desfechos de saúde. E reduzir o consumo de ultraprocessados continua sendo uma estratégia apoiada por um volume cada vez maior de evidências científicas. Porque, no fim das contas, entender de alimentação saudável não é apenas focar em nutriente, mas sim entender aquilo que a gente está realmente comendo. Se tu gosta de nutrição baseada em evidências de uma forma clara, não deixe de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram para nos acompanhar e acompanhar as novidades que a gente vai compartilhar. Até o próximo episódio!